por quanto tempo fazer. Tudo que ultrapassar isso é religiosidade, obra morta. Nós perdemos muito tempo fazendo coisas que não são o plano de Deus. Então, o propósito desses momentos juntos, estar compartilhando com vocês, está em princípios, tá? Quem viu no Face, eu coloquei o título. Vamos conhecer a janela, uma janela chamada Neemias. Então isso significa que eles vão falar de Neemias. Então não pode abrir a Bíblia de vocês no livro de Neemias, abrir a Bíblia, ligar a Bíblia. Nós estamos falando de pessoas que estão aqui hoje, que estão dispostas, disponíveis para abraçar aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós, ok? Seja no ministério de púlpito, seja do ministério de governo, socorro, seja do ministério de ser marido, de ser esposa, seja do ministério de ser empresário, porque não muda, essas coisas não mudam, ok? Eu tenho que ser apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, diácono, presbítero, principalmente fora. Não unicamente dentro, mas principalmente fora. Nós somos chamados para fora. Ok? Então, quando essa janela chamada Neemias, tá? Por que eu chamo janela? Você lembra que para alguns que já ouviram, quando eu expliquei sobre dízimo e oferta, sobre Malaquias 3:10, quando a gente abre Malaquias 3:10, o pessoal já vai pedir dinheiro, né? Tá? Mas lá é uma janela impressionante. Quando fala lá, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não abrirei uma janela dos céus. E de lá vem uma revelação para mim. Ok? Então, a palavra de Deus, nomes, números, quantidades, cores, traduzem a mentalidade, a palavra de Deus, o que Deus quer dizer para nós. Ok? Então, quando eu falo uma janela chamada Neemias, então, por intermédio da vida de Neemias, nós vamos extrair princípios para os nossos dias. Princípios, eles transcendem o tempo e espaço. Princípios são sempre princípios, eles não alteram. É a mesma coisa, se eu pegar uma caneta aqui, e fizer assim, é a lei da gravidade, ela funciona no Brasil, funciona no México, funciona na China, em qualquer lugar, porque é um princípio gravitacional. Então, a palavra de Deus são princípios. Então, eles funcionam para qualquer um que conheça, ok? Então, vamos entrar nessa janela chamada Neemias, ok? Tá com Neemias aí? Tá. É o seguinte, gente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu me posicionar, que está meio estreitinho. Essa janela chamada Neemias, nós vamos estudar 4 passos, quatro estágios, quatro estações que Neemias passa e que nós devemos passar também, para que possamos ter os mesmos resultados. Quando você passa pelos seus mesmos processos, você poderá obter os mesmos resultados. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus, Jesus, como que vai ser lá no final? O que Jesus falou? Assim como nos dias de Noé. Interessante isso. Você quer conhecer o teu futuro? Olha para o passado. Porque no passado, na palavra de Deus, estão escondidos princípios. Estão escondidos tesouros que nos dá um entendimento do kairos de Deus, do que Deus está fazendo, de como que Ele vai fazer, como que Ele opera. Então, se eu quero saber como ter uma direção para o meu futuro, eu olho para o meu passado. Então, nós vamos estudar o passado, que por intermédio do passado eu tenho entendimento do meu tempo presente, e isso, a soma do passado com o meu entendimento presente me leva a um propósito específico no futuro. Ok? Vamos lá. Livro de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 1. Tá? Lê o capítulo 1 para mim inteiro, pode ser? Palavras de Neemias,
filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando seu em Susã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu, e disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Bom, irmãos, vamos lá. No versículo, como sempre faço, né? A gente pega o texto inteiro, nós lemos o texto, depois nós vamos trabalhando versículo por versículo, ok? Sempre lembrando vocês, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, sabe? Não se acanhem. E se eu souber responder, eu vou responder. Ok? Eu vou fazer o possível também, tá? Vamos lá. 4 coisas que acontecem, 4 estações na vida de Neemias, tá? Revelação, identidade, autoridade e serviço. Eu vou repetir. Revelação, identidade, autoridade e serviço. Por que eu estou falando isso? A primeira etapa daqueles que querem servir a Deus, a primeira coisa é revelação. Revelação é quando Deus tira o véu dos nossos olhos, então eu tenho um entendimento do que eu tenho que fazer. Tá? A revelação, ela vai gerar em mim uma identidade. Ok? E essa identidade vai gerar em mim, vai provocar em mim uma autoridade. Ok? Que vai me levar ao serviço. Então vamos lá. A revelação vai me levar a ter uma identidade, que por consequência me dará uma autoridade, que me indicará o serviço. Então vamos lá. Quando você pega o ponto A, é a revelação. A revelação é a sua missão. Ok? Olha que interessante. Só no ponto D, no 4º ponto, que é o de serviço, é o que vai mostrar qual é o seu ministério. Interessante isso. Ou seja, onde eu quero chegar? Que a tua missão está separado do seu ministério.
Uma coisa é a sua missão, outra coisa é o seu ministério. O seu ministério vai ser o modus operandi, a maneira pela qual você vai executar aquilo que Deus te revelou para fazer. Estão entendendo isso? Deus, Ele vai te dar uma revelação específica. Ok? Por exemplo, Paulo. Qual era a missão de Paulo? Qual era a missão de Paulo? Quem me fala aí? Gente. Qual era a missão do apóstolo Paulo? Proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Quem concorda? Quem discorda? Quem está na dúvida? Como? Eu ouvi uma coisa lá no fundo, lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ele falou e saiu correndo. Pregar. Desculpa, você pensei que fosse o Peu. Eu ouvi, ele saiu correndo, jogou a granada e saiu correndo. Pregar o evangelho aos gentios, tá? É a missão. Ok? Agora, qual é o ministério? Apóstolo. Então, uma coisa, outra coisa. Quer dizer que a revelação profética é essa. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber qual é a minha identidade. Ok? A minha identidade vai caber dentro do meu ministério. O grande problema é que a grande maioria dos ministros ministram, mas não tem a menor ideia daquilo que Deus chamou. Entendeu? Então passo a maior parte do tempo fazendo absolutamente nada. É o que Paulo chama de obra morta. Não interessa o que você faz, interessa o que você acerta em Deus. Está entendendo, gente? Então a nossa prioridade é buscar o quê? O primeiro passo é buscar então o quê? A revelação. A revelação do quê? De quem eu sou. Você lembra onde que tem um fato que pode elucidar bem isso? Aquela conversa de Pedro com Cristo. Você lembra que Jesus perguntou assim, o que o povo está falando que eu sou? Aí uns falavam, você é o profeta, você é não sei o que lá, você é não sei o que lá. Né? E tu, Pedro? O que Pedro falou? Tu és? Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é que Jesus responde? Você vê que ele muda. Bem-aventurado és tu, irmão Bajonas, que não foi nem carne nem sangue, mas o Espírito Santo. Então, baseado nessa revelação que você tem de quem eu sou, eu coloco sobre você uma autoridade. Baseado na revelação que o Espírito Santo te dá, eu te dou autoridade. Então, a autoridade que a gente ganha é baseada no quê? Em céus abertos, em revelação que Deus me dá. E não o ministério que eu ocupo. Tem gente que tem ministério, mas não tem revelação nenhuma. E tem gente que está sentadinho no banco ali, um ilustre desconhecido, mas é cheio de revelação de Deus. Então o que nós precisamos fazer é o quê? Para que haja, provocar um alinhamento entre o seu ministério e a sua missão. Essa é a função do ministério de mestre. Tá? O apóstolo, ele aponta para o céu. O profeta, dedinho profético, aponta no seu pecado. O evangelista, ele vai mais longe. O pastor fala da aliança de Cristo. E o mestre vai tirar sujeirinho do seu ouvido. Tirar falsa doutrina. Deixar o teu ouvido preparado para ouvir as coisas de Deus. Ok, gente? Beleza até aqui? Tem uma definição para ministério que o apóstolo Luiz Hermínio do Mevan, lá de Itajaí, usa, eu acho muito, muito eficiente. Tá? Definição de ministério. Eu vou ler, depois se vocês quiserem, vocês repetem, senão vocês pegam o vídeo lá também. Tá? Definição de ministério. É um chamado incrível, dado a uma pessoa inadequada,
para fazer algo impossível por um tempo indeterminado, sem os recursos suficientes. Luiz Hermínio Levar. É um chamado incrível, dado a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível por um tempo indeterminado, sem os recursos suficientes. Ou seja, como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Sou eu escrito. É eu. Isso aqui é eu, que nem falou isso. É eu isso aqui. Ok? Bom, vamos lá no versículo 1, de Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Então nós vamos pegar aqui Acalias, Neemias e fortaleza de Suzã. Aliás, eu preciso fazer uma perguntinha aqui. Não, vou fazer a perguntinha depois. O nome Acalias, no original, significa esperar por Jeová. Tá? Jeová, em hebraico, é Yoshua, é Salvador. A gente ouve muito falar, Yoshua HaMashiach. Yoshua é o Salvador, Mashiach é ungido. Porque ao longo da Bíblia você vai ver vários, porque o nome Jesus é uma derivação de Josué. Yoshua, Josué, Jesus, porque no hebraico não tem vogais, só consoantes, então fica uma coisa assim. Então, Neemias, Acalias, aquele que espera pela salvação, pelo Salvador, a espera de Yoshua, ok? Então, essa é a definição de Acalias. Então, Neemias era filho de Acalias. Então, em Acalias estava a esperança, ok? Aí ele gera Neemias, ok? Vamos lá? Neemias Jeová consola. Ok? Jeová consola. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. E agora eu vou escolher 2 pessoas para me responder. Beleza, acaba a luz. Gente, são perguntas que são coisas elementares, que vocês praticam o dia inteiro, aí vocês aconselham, vocês falam isso. O que é consolar uma pessoa? Quem se oferece? Quem se oferece para dar uma resposta sobre isso? Ninguém? Consolar seria levar um alívio? Como? Levar um alívio? Um ajudar? Hã? Levar um alívio? Levar um alívio. O que mais? Você suprir as expectativas de alguém. A palavra consolo é a palavra resposta. Suprir uma expectativa. Consolar não é aquilo que a pessoa está com uma deficiência e você chega e abraça ela nessa deficiência. Isso é um gesto de amizade, isso não é um consolo. Isso é isso é compaixão. Ok? Thank you so much. Gostei dessa. Isso é compaixão, nem eu sabia dessa. Perdão, pastor. Às vezes dó. Às vezes dó. Mas isso não é a palavra. A palavra consolo é uma resposta. Quando fala o Consolador virá, será o quê? Um Espírito que nos dará resposta, que nos dará direcionamento. Com aquilo que Paulo fala, né? Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Tanto na fartura, quanto na necessidade. Todo mundo pensa que está falando que ele vive sorrindo quando não tem. Não foi isso que ele falou. Ele estava falando que ele sabia viver, ele tinha tecnologias de Deus, que quando ele tinha, ele compartilhava, e quando não tinha, ele sabia como ter. Diferente.
Ele tinha, como soldado, ele tinha uma habilidade em Deus de suprir, porque ele conhecia os princípios. Exatamente. Exatamente. Quem fazia isso? Amém. João Batista. João Batista fazia isso. Qual era a habilidade de João Batista? Ele se alimentava no deserto. Porque ele tinha um entendimento, dado pelo Espírito Santo de Deus, onde havia alimento escondido embaixo da areia. Que existe uma série de frutas e alimentos, e até animais, que se escondem embaixo da areia por causa da alta temperatura. Mas ele tinha uma percepção. Então ele tinha uma habilidade de fazer dinheiro em tempo que todo mundo está perdendo dinheiro. Isso é bom. Isso é bom. Falou João Batista. Ó, tá entendendo? É onde eu estou querendo chegar. Assim, ó, eu falei dinheiro, o pessoal já muda. Pá, né? Já muda. Ok? São tecnologias de Deus. Porque agora que está todo mundo com medo, agora é um tempo de transição de finanças. Transição de governo. Na época de vacas gordas, quem comanda é Faraó. Na época de vacas magras, quem comanda é José. Agora é a época que Deus vai fazer diferença na vida daqueles que buscam. Na presença daqueles que se aquebrantam. Vão ouvir de Deus o que fazer. O que fazer. Porque para nós, a palavra de Deus é poder de Deus. Para eles é loucura. Para nós é poder de Deus. Ok? É uma viajada, não era isso que eu ia falar, mas tudo bem, vamos lá. E a fortaleza de Suzã, né? Essa fortaleza de Suzã fala de um lugar perfumado, lírio, e imagina uma fortaleza perfumada. O que significa isso? Significa um lugar de conforto. O nosso lugar de conforto. É o lugar em que eu estou protegido. É a minha fortaleza. Quem sabe a diferença de fortaleza e prisão? Alguém sabe me dizer? Em termos gerais, a prisão é aquele ambiente que não me deixa sair. Ok? Fortaleza é aquele ambiente que eu crio, que não deixa que ninguém entre. Proteção, isso. Autoproteção. A nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades dos dominadores, que nos fortalezas mentais. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores. É onde essa palavra fala, tem uma palavra que fala arque, que fala sobre fortaleza mental. É uma maneira que você pensa, que você não permite, você tem dificuldade de acreditar numa palavra de Deus para a sua vida. Isso é uma fortaleza. Deus fala, você é. Você fala, eu não sou. Você fala, você é. Eu não sou. É, não é. Isso é uma fortaleza mental. É algo que está querendo entrar e nós estamos resistindo. Então a fortaleza de Suzã é um lugar que é confortável para nós. Tá? É um lugar que nós criamos. Eu estou falando de estrutura mental, hein? Estou falando de estrutura mental. Modos de pensar, modos de raciocinar. Que nos impede de entender o plano de Deus para nós. Ok? Gente, aqui nós estamos falando de nós mesmos. Eu não estou pregando, eu estou ensinando. Tá? Aqui nós estamos... Você lembra do Jebuseu, do Filisteu? Você lembra? Aí, o assunto ainda é o mesmo, vocês. Ok? O prego está na minha mão, o martelo ainda está na minha mão, e ainda estou a fim de martelar vocês. Esse é o meu negócio. Tá? Para que vocês coloquem a vida de vocês cruz. Porque só tem glória e autoridade depois que você entrar na cruz. E você só vai para a cruz quando você entende qual é o seu papel. Que desde que eu nasci, desde que Jesus foi manifestado na terra, o propósito era um só, cruz. Porque sem cruz não tem glória. E sem glória não tem autoridade. Estão entendendo? Essa palavra é para pegar para vocês. Nós estamos trabalhando estruturas internas. Estruturas pensantes, maneira de pensar.
que não permite que o reino de Deus flua através de nós, em nós e através de nós. Porque não adianta eu pregar a palavra do reino para os outros, sem que o reino reine em mim. E para que o reino reine em mim, o rei que está aqui dentro vai ter que tombar. Que ele cresça ou diminua. A gente está cantando isso. Quando você está cantando isso, você está decretando a sua morte. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então significa morte. Morte do que eu sei, morte do que eu penso, morte dos meus planos e desejos, dos meus projetos. Já era. É por isso que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu particularmente, tenho um pouco de dificuldade de orar para Deus para abençoar o plano meu. Porque eu prefiro pegar o dele, que já vem pronto e abençoado. Eu prefiro me sujeitar ao plano dele, por mais louco que seja. Porque o plano dele já vem com a garantia, o selo de bênção. Ok? Amém. Vamos lá? Dentro de Neemias, já há um clamor. A tua missão, você já nasce missionário. Você já nasce a tua missão. Porque Deus fez você antes da fundação do mundo. Então, ainda que você tenha sido gerado de um estupro, gerado de uma relação não normal, para Deus, para nós, não importa a maneira como você entra no mundo. Interessa o que você vai fazer com a sua vida. Interessa como você vai deixar o mundo, não como você entra no mundo. Porque tem gente que entrou bem e saiu mal. E tem gente que começou mal e terminou servo de Deus. Ok? Então, ou seja, cada dia são decisões pessoais. É que vão. Deus já fez antes da fundação do mundo. Isso não é predestinação. Ok? Ele já fez o projeto. Cabe a mim dizer sim ou não. Cada dia. Ok? No versículo 2, vamos lá, dar uma lidinha lá. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Tá? Anani, irmão dele, essa palavra Anani no hebraico significa graça, favor imerecido, céus abertos. E Judá, adoração. Então, começa-se a juntar a ele, como tem que começar a juntar a nossas vidas, graça de Deus, céus abertos e uma adoração. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber adorar. Eu peço que vocês analisem bem isso. Não precisa responder para mim, analise vocês mesmos. Por que vocês esperam alguém para adorar? Por que vocês precisam de um maestro? Por que tanta dificuldade de exercer uma adoração íntegra, suave? Porque esse é um projeto. É que nós sejamos águias da adoração. Que nós sejamos livres para adorar. Porque nós vamos precisar disso. Porque nós vamos chegar em lugares que nós vamos ter que não vai ter que ser pregado uma só palavra. Mas vai ter que sair de nós uma adoração precisa, madura, com uma visão específica. A gente vai ter que cantar algo que faça a diferença no lugar. Então, esse lugar é um quartel-general, é um lugar de treinamento. Então, quando nós tivermos o nosso momento de adoração, traga para fora aquilo que o Senhor já colocou dentro de vocês. Porque lá, vai ter hora que você vai estar sozinho. No mais fundo do calabouço, ou numa praça, ou no muro de uma execução. Nós temos que estar preparados para qualquer coisa. E tem que sair de nós uma adoração. É a adoração que sai daqui. Não é a adoração que você produz nesse lugar. Mas é a adoração que você produz em secreto no teu quarto. Ok? Aqui é um lugar apenas de manifestar o que você faz. Não adianta se você não tem uma vida de oração e adoração diária e semanal, não pensa que você vai conseguir captar uma coisa aqui domingo. Você vai ficar boiando. E aí, então, por isso, a adoração fica chata,
Por isso que eu vejo muitas pessoas, quando está no louvor, das musiquinhas, tchá, 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 todo mundo fica, porque a alma. Aí quando entra na adoração, vai lá para a calçada, vai no banheiro. Por quê? Não consegue entrar na adoração. Tem dificuldade de entrar na adoração, porque a alma comanda. A tua alma nunca vai querer adorar a Deus. A nossa alma é inimiga da palavra. O nosso espírito se rende a Deus, mas a nossa alma resiste. Porque a nossa alma não quer estar aqui, a nossa alma não quer adorar, a nossa alma quer fazer o que lhe dá na gana, o que dá vontade a ela. Agora você tem que falar para ela, renda-se. Que se ela não se render, o rei não reina. E o rei tem que reinar através do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Ok? Bora lá? Graça e adoração. Somos irmãos. São aqueles que têm que começar a ficar... Estão entendendo? Tem que começar a se achegar a vocês. Tem que ser... Irmão, quando fala na Bíblia irmão, fala de algo muito próximo. Muito peculiar. Muito íntimo. Então, adoração e o conhecimento da graça, saber que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do céu, vem lá do Senhor das luzes, do Pai das luzes. Então, tanto faz se eu ganho R$100, se eu ganho R$10.000, se eu ganho R$100.000, tudo é graça dele. Ok? Então, quando nós colocamos tudo no mesmo nível da graça dele, do favor imerecido, você vive uma vida diferente. Você passa a não viver por valores humanos, mas por valores celestiais. Ok, gente? Beleza? De Judá, a adoração. Tá? Versículo 3. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Tá? Muros fala de pessoas, portas fala de ministérios e ministros ou ministérios, ok? Neemias somos nós estamos restaurando nós mesmos, ok? Não estou falando de coisas externas, estou falando de questões internas. Então, quando se fala de muros, que muros são feitos de pedras, e Pedro fala que nós somos pedras vivas. Amém. Tá? Então, os muros eram feitos de pedras. E as portas, quando fala em portas, você vai ver lá em Apocalipse, da pérola, que tem a ver com o apostólico, tem a ver com aquele que morre para que eu tenha vida, com dos mártires. Tá? Então, está falando o quê? Da minha vida pessoal e da minha vida ministerial. Ok? Então, você tem uma consciência, se você busca a Deus, para que Ele venha abençoar você, você vai receber isso. Agora, quando você vai na direção de Deus, para que Ele te reconstrua, a bênção, vamos dizer assim, o toque de Deus é muito maior. Por quê? Porque hoje Deus está falando para nós, intercessores, adoradores e proclamadores. Ok? Então o que nós temos que fazer o quê? Nos alinharmos com isso que Deus está falando. Em 1900 e pouquinho, o que Deus estava falando era o avivamento. Batismo com o Espírito Santo, as pessoas estavam voltando a falar em novas línguas. Isso para nós hoje já não é mais novidade, mas em 1900 foi uma novidade, a restauração do dom de línguas. Ok? Estão entendendo? Na década de 70, 80, Deus estava levantando de novo a revelação que Jesus não só curava, mas Ele nos prosperava, Ele não só nos salvava, mas Ele nos curava, nos prosperava, tá? Que foi chamado o mover da palavra da fé, onde a palavra de Deus foi mais estendida para nós. Entramos num nível de entendimento mais profundo da palavra. E agora Deus está... por intermédio de uma nova dinâmica apostólica e profética, mostrando para nós o reino. Por isso que o apostólico está vindo uma coisa paralela chamada paternidade. Porque a paternidade, você lembra de Neemias, filho de quem? Viu que interessante, ele tem pai. O nosso momento com Deus agora é estabelecer paternidades. Porque quando eu me torno pai espiritual de alguém,
eu consigo fazer sobre a vida dela que abra o céu sobre a vida dela. Não é para ficar correndo para ser pai, nem correndo para ser filho. Isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Okay? Mas há uma bênção tremenda quando alguém se torna pai espiritual de outro, se torna uma cobertura sobre aquela vida. Porque você cumpre o seu propósito de ser pai, e aquela pessoa cumpre o propósito dela de ser filho. Porque sendo um bom filho, você vai ser a próxima geração de pais melhores. Okay? Ser pai, ser filho é uma revelação bíblica tremenda. Acho que curaria muitas doenças da alma. Paternidade. O mal da igreja, o mal do nosso país é orfandade. 30%, 40% dos RGs não tem nome do pai. Então, a orfandade cessa, prejudica muito a ação de Deus na vida das pessoas. Por isso que a paternidade, Deus está restaurando isso com extrema urgência, para que possamos ser livres, ok? Uma pergunta, um comentário, estamos aí. Versículo 4. Quando ouvi essas palavras, aceitei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No versículo 4 fala de intercessão. Quantos aqui tiveram algum curso, alguma preparação sobre intercessão? Uma e meia, você levantou meia mão. Duas. Alguém mais ouviu as duas aqui? Alguém mais? Três. Tá? A intercessão, junto com a oração, junto com a adoração, sabe, ela, vamos dizer assim, né? Ela adianta o lado. Deixa eu usar uma expressão mais simples. Ela adianta o lado. E quando você entra nessa atmosfera de adoração, é quando Deus pode usar você. Eu me sinto assim, quando Deus, o Espírito Santo, estamos juntos, trabalhando nessa esfera de intercessão, eu me sinto como se eu tivesse, sabe aquelas bases de comando, aquelas torres de comando de aeroporto? O avião vai descendo, o avião vai subindo. Eu me sinto como se estivesse ali, sabe? Anjo que vai subindo, atenção senhoras passageiras com destino, anjo que vai subindo, anjo que vai descendo. A primeira vez que Deus me usou intercessão, eu estava orando em língua, de repente eu senti aqui um mover, é uma dor gostosamente boa, dá para entender isso? Segunda-feira de noite, é uma dor gostosamente boa, né? Só que o Espírito Santo veio e eu não tinha tido aula nenhuma disso. Aquilo veio, eu falei, vou fluir nesse trem aqui, eu vou ver que bicho que vai dar isso. Aquilo veio, eu comecei a gemer, fui parar no chão, e era uma dor gostosamente ruim, ou sei lá, coisa do gênero, sabe? E comecei a clamar nisso, a fluir naquilo. De repente aquilo, pá, acabou assim, aí veio um gozo, uma alegria, e você sem entender nada. Aí eu levantei assim no quarto. Quando eu levantei, eu olhei assim, veio, como se fosse um avião, passou por cima da minha cabeça, assim, um Boeing, assim, dentro do meu quarto, né? Coisa de profeta. Passou o avião. Quando eu fiz assim, né? Aí eu senti o Espírito Santo de Deus falar para mim. Nesse avião havia uma equipe de missionários que precisavam daquela intercessão, que o inimigo já estava querendo brecar aquele voo. Gente, vamos tirar os olhos do nosso umbigo, vamos colocar os olhos nos céus do Senhor. Há um tempo de mudança de mente. Vamos parar de entrar porta dentro para resolver nossos problemas. Vamos entrar porta dentro, uma reunião do reino. Aqui, gente, nesse exato momento, tem pessoas aqui que a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas estão na mão de vocês. Que pela intercessão de um justo. Estão entendendo? Será que nós pensamos assim? Ou nós pensamos nas nossas fraquezas, debilidades, nas nossas necessidades? Há um tempo de não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então sabereis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ok? Vamos lá. Obrigado. 5. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e benignidade para com aqueles que te amam e obedecem.
os seus mandamentos. Amar e se sujeitar aos seus princípios. Que conhece os seus mandamentos. Essa palavra conhecer, no hebraico, é a mesma palavra que foi usada quando Adão teve relação com Eva. Essa palavra conhecer tem a ver com aquele ato sexual de Adão e Eva. Quando ele fala de conhecer a palavra, é ter uma relação de intimidade tão profunda. Não uma relação de um livro que você está lendo. Sabe, às vezes eu estou lendo lá e começo a rir, eu começo a chorar, eu peço perdão a Deus por não ter me dedicado mais tempo ainda à palavra. Porque o que ele fala é isso. Conhecerás a verdade. Essa palavra conhecer é ter relacionamento íntimo. Não é conhecer de Gênesis Apocalipse. Sabe? Não é priorizar se o rio nasce do lado direito, do lado esquerdo, ou no meio do trono. Eu quero me jogar na água. Está entendendo? Eu não tenho mais tempo para isso. O mundo não tem mais tempo para isso. Eu sou do tempo que se discutia para aquele lado que nascia o rio, entendeu? Agora eu quero mergulhar, agora eu quero matar minha sede. Porque o tempo é outro. Saímos do tempo do conhecimento, entramos na atmosfera da revelação. Ok? Para quê? Porque estamos remindo o tempo em Deus, ok? Isso que eu estou falando são coisas que vocês vão ter que fazer. Por quê? Se vocês querem um resultado, eu falo assim, quer ver? A palavra que eu mais gosto na Bíblia. De repente. De repente. Por quê? Essa palavra de repente, para mim, é a palavra que mais expressa a soberania de Deus sobre a minha vida. Agora eu sei que Deus, para fazer algo na minha vida, é de repente. Mas eu também sei que a construção desse de repente é um processo que eu não vejo. Deus faz assim. Deus vai criando uma coisa e você não está vendo. Aí, de repente, ele se manifesta. Lá em Atos, né? De repente vem um céu, vem um fogo impetuoso. De repente. Mas, quando você estuda, houve todo um processo para que venha aquilo de Deus. Nós queremos um avivamento nessa igreja, não queremos? Esse avivamento, quem já estudou avivamento sabe, eu já estudei alguns avivamentos. Nesta igreja, o avivamento vai vir all of a sudden, de repente. De repente ele vai tomar isso aqui. Porque é assim que ele faz. Essa é a minha expectativa. Cada domingo que eu saio da minha casa, eu falo, é hoje. É hoje. É hoje que eu vou entrar, né, andando e vou sair rastejando. Esse é um domingo que eu só volto para casa na segunda. Quem leia Tommy Tenney, Caçadores de Deus. Você tem uma ideia, num culto, o Espírito Santo quebrou um púlpito que pesava 500 quilos em plástico. Pá, estourou aquilo. Um culto que era para durar 1h30, 2 horas, demorou acho que 11 dias. Está reclamando do horário de culto? E não conseguiam falar uma só. Evangelista lá se vibrou, Ricardinho vibrou. Você perdeu, câmera, você devia ter virado ali, Ricardinho, lá. A vibração do evangelista, que é o desejo do evangelista, está entendendo? Por isso eu estou aqui, porque essa é a minha parte para que o avivamento aconteça. Porque antes do avivamento, tem que haver um reabibramento, um arrependimento, um alinhamento, para que venha o avivamento. Não adianta ficar clamando avivamento se eu não construo. Se eu quero uma lasanha, vai comprar presunto, vai comprar queijo, vai comprar carne moída, vai comprar massa, não é? Coloca aquilo na posição correta, de repente surge uma lasanha do forno. Não é isso? Glória a Deus pela lasanha. Eu sei que tem que misturar aquilo tudo, pegar azeitona, aquele negócio todo, entendeu?
Então, vamos cada um, a função de cada um de vocês, né? Um está com azeitona, outro com a carne moída, outro com a massa, e vamos fazer essa lasanha chamada avivamento, porque essas pessoas estão precisando. Eu não aguento ver mais aquela parte de cima lá vazia. E também não quero aquilo lá em cima por ativismo. Porque senão é só você pagar uns cachezinhos para os caras gospel, é isso. Mas eles vão embora também os fãs. Eu não quero fãs, eu quero filhos. Ok? Onde estava o versículo 6? 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos